Oi, pessoal. Meu nome é Mariana Mendonça Soares, aluna da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Biotecnologia, e eu estou fazendo essa videoaula a pedido do professor Luiz César Rodrigues, da disciplina de Química Orgânica 2. E o tema da videoaula hoje vai ser terpenos, vitamina a biossíntese dos terpenos, esteroides, a biossíntese do colesterol e os esteroides sintéticos. Os terpenoides, ou terpenos, por vezes designados por isoprenoides, são compostos que integram uma diversificada classe de substâncias naturais ou metabólitas secundárias, de origem vegetal, especialmente das coníferas, que têm a fórmula química geral de C5H8N. Algumas vezes são voláteis e insolúveis em água, e quando inúmeros terpenos foram isolados a partir de plantas superiores, percebeu que terpenos com aroma agradável são extraídos de essência de plantas. Outros são a base de medicamentos convencionais ou de plantas que contêm ou as plantas que os contêm são fitoterápicos. Alguns são precursores de vitamina e outros são inseticidas. Os terpenos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de estruturas básicas de isopreno. O M-terpeno, o C5, que além de alquilante, está presente em espécies de plantas como o crisantemo, na forma de piretrinas ou monopiretrinas. Os monoterpenos. Os monoterpenos, o C10, eles são encontrados em óleos essenciais ou essências como mentol, citral, linalol e azeites aromáticos. Os sequiterpenos, o C15, no alfa-bisabolol, alfa-humulonol, beta-farneseno e beta-cariofileno. Os diterpenos, eles é o C20, eles são encontrados em resinas como a copaína. Os triterpenos, o C30, são precursores de alfa e o beta-citosterol e o estigmasterol e o fitoesterol. E os tetraterpenos, ou carotenoides, que são o C40, são pigmentos presentes em várias plantas, como pimentão, tomate, cenoura e beterraba. E os politerpenos, que são unidades maiores, que são encontradas no látex da seringueira. Agora eu vou falar um pouco sobre a biossíntese de terpeno. Após os estudos que detectaram que os terpenos têm estrutura básica de isopreno e o verdadeiro precursor foi caracterizado como ácido mevalônico ou mevalonato, proveniente da união de unidades da acetilcolina. Recentemente, descobriu-se que, em alguns organismos, como nas plantas, alguns terpenos são, na verdade, provenientes do metil-eritritol fosfato, que é o MEP, oriundo das unidades de piruvato e gliceraldeído 3-P. Os mamíferos possuem apenas a via MVA, quando as plantas biosintetizam terpenos através do MVA e do MEP. Em todo caso, o MEP ou o MVA, eles irão originar duas importantes unidades C5, que são os precursores imediatos dos terpenos, o pirofosfato de isopentenila, o IPP, e o pirofosfato de dimetilamina, o DMAP. Em muitos casos, o IPP e o DMAP, eles ligam-se entre si
através de famosos modelos cabeça-cauda para formar unidades maiores. Em qualquer caso, a divisão das estruturas químicas dos terpenos em unidades de isopreno C5 é muito útil e se utiliza com bastante frequência por ser muito didática. A vitamina A. Vitaminas são nutrientes necessários ao corpo. No entanto, eles não são fabricados por nós. A vitamina A ela também é conhecida por retinol. Considerados uma das vitaminas mais importantes, a vitamina A ela também é conhecida como retinol, como eu já falei. Ela é uma vitamina encontrada nos suplementos dietéticos. Ele ou outras proteínas A são necessários para a visão. A carência ela causa cegueira noturna, a manutenção da pele e o desenvolvimento humano. A vitamina A ela é convertida no organismo, a retina e o ácido retinóico, mediante a qual atua. Fontes alimentares ricas em vitamina A incluem esses alimentos aí da imagem: espinafre, tomate, batata, cenoura, manga, laranja, pêssego, cenoura, pimentão e também peixes, laticínios e carne. Os esteroides são um grupo de compostos solúveis em gordura, os lipossolúveis, que têm uma estrutura básica de 17 átomos de carbono dispostos em 4 anéis ligados entre si. Os esteroides produzidos sinteticamente têm a finalidade médico-terapêutica. Esteroides eles são lipídios de cadeia complexa, onde o colesterol é uma substância fundamental na formação dos esteroides. Contudo, o seu excesso ele é maléfico para a saúde, que eu vou falar daqui a pouco o que causa. O colesterol faz parte da estrutura das membranas celulares, sendo também um reagente de partida para a biossíntese de vários hormônios, como o cortisol, a aldosterona, a testosterona e a progesterona e outros, e dos sais biliares e da vitamina D. O colesterol é o ponto de partida para a fabricação dos hormônios esteroidais, bem como ácidos biliares, vitamina D, glicosídeos cardíacos, citoesteróis do reino vegetal e alguns alcaloides. Todos os esteroides eles apresentam em comum uma estrutura química denominada de ciclopentanoperidrofenantreno, um núcleo cíclico similar, semelhante aos núcleos do fenantreno, anéis A, B e C, que são ligados a um anel ciclopentano, que é o D. Nesse caso, na figura não está demonstrando quem é A, o B, C, o D. Mas o D seria dos carbonos 13 ao 14 e os outros seriam os respectivos A, B e C. Esteroides sintéticos. Existem ainda esteroides sintéticos, que são aqueles produzidos pela indústria farmacêutica. Um exemplo é o estanozolol. O estanozolol é um esteroide anabolizante usado para facilitar a obtenção de músculos por frequentadores de academia e esportistas. Um fato marcante que ocorreu nas Olimpíadas de 1988 foi quando o esportista, o Ben Johnson, ele após vencer a corrida de 100 metros raso, foi desclassificado da competição. O motivo tem tudo a ver com o presente contexto. Ben Johnson ele fez uso de anabolizantes para intensificar a sua força física.
o que não é válido no esporte. O esteroide que ele consumiu, o estanozolol, foi identificado através do exame de urina. Atualmente, tem-se o exame antidoping, que é um método mais moderno e eficiente para detectar o uso de sintéticos, de drogas em geral. Estanozolol é essa estrutura química aqui no canto direito da tela. Os esteroides sintéticos eles podem trazer graves consequências ao organismo, dentre elas a paralisia, a paralisia do fígado e dos rins, a hipertensão, o câncer e, em casos extremos, a morte súbita. O uso de anabolizantes em mulheres fica mais visível em razão das alterações, como o nascimento de pelos, a mudança de voz, o ganho de músculos, entre outros. Outro esteroide é o colesterol, que, como foi dito anteriormente, é produzido de forma natural no nosso organismo. No entanto, em excesso, ele causa a famosa aterosclerose, que é como está nessa figura aqui, que é o acúmulo de gordura no vaso sanguíneo. O colesterol é necessário para o funcionamento normal da membrana plasmática de células de mamíferos, sendo sintetizado no retículo endoplasmático das células ou derivado da dieta, sendo que na segunda fonte é transportado pela via sanguínea, pelas lipoproteínas de baixa densidade e incorporado pelas células através de endocitose, mediada por receptores em fossas cobertas de clatrina na membrana plasmática, e então hidrolisados em lisossomos. O colesterol é sintetizado primamente da acetilcolina através da cascata de HMG-CoA redutase em diversas células e tecidos. Cerca de 20 a 25% da produção total diária, aproximadamente 1 grama por dia, ocorre no fígado. Outros locais de maior taxa de síntese incluem os intestinos, as glândulas adrenais e as gônadas. Em uma pessoa de cerca de 68 kg, a quantidade total de colesterol é de 35 gramas. A produção interna típica diária é de cerca de 1 grama e a ingesta é de 200 a 300 miligramas. Do colesterol liberado ao intestino, como a produção de bile, 92 a 97% é reabsorvido e reciclado via circulação enterohepática. Essas são as etapas principais da síntese do colesterol. Primeiro, a acetilcolina, ela se converte em mevalanato com a alta ingestão de glicose, que leva a hipercolesterolemia. Segundo, o melavanato, após as reações sucessivas, ele se transforma em lanosterol. E a última etapa o lanosterol, ele se converte em colesterol após 21 etapas adicionais. Esse esteroide ele é sintetizado pelo fígado através de um processo homeostático. Quanto maior for a ingestão de colesterol, menor será a quantidade sintetizada pelo fígado. Além disso, o colesterol ingerido em quantidades excessivas ele não consegue ser eliminado em forma de ácidos biliares, e o mecanismo de excreção ele se torna insuficiente. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham entendido alguma coisa. Essa foi a última videoaula. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigada por assistir até aqui.